Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de Física. Meu nome é Hugo e eu sou professor aqui da rede estadual, então trabalho no município de Piraquara. Então estarei trabalhando com vocês aqui conteúdos aqui da parte de Física, ok? Então assim pessoal, o meu foco para estar trabalhando aqui a nível de primeiro ano é para que a gente consiga contextualizar o que está ocorrendo, como que essa parte da cinemática consegue estar dando um suporte amplo para vocês e como que vocês vão estar interagindo a respeito disso. Então assim, a nossa ideia de fazer essa aula é justamente para que vocês consigam ter um acesso, tanto o conceito um pouquinho ali da ideia do MRU e MRUV, ao qual vocês começaram a verificar em aulas anteriores. Então assim, vamos dar uma olhada na nossa aula. Então assim, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. E assim, pessoal, tendo dúvidas, então assim, ao longo da aula eu vou estar acompanhando com vocês quando estiver passando no YouTube. Então assim, tendo dúvidas, então assim, mandem a questão de vocês, mandem questionamento. Mas assim, pessoal, a dica que eu dou para vocês é o seguinte, a parte de física é uma matéria definida como complexa. Então assim, sempre procure prestar o máximo de atenção possível. Detalhe pessoal, a compreensão auxilia. E é assim, você ter a ideia de um professor que está explicando vai dar super apoio para você, ok? Então assim, vamos à nossa tela para que a gente consiga estar acompanhando o que está ocorrendo. Então assim pessoal, temos ali então o nosso conteúdo dessa aula. Então estaremos trabalhando com a ideia de movimento vertical e queda livre, ok? A partir desse contexto, pessoal, então vamos analisar ali. Movimento que tem atuação na vertical, então assim, leve em consideração que a gente trabalha com dois patamares de movimentação. Movimento, ou ele pode ser definido na horizontal, se a gente for estar trabalhando ali com o conceito da matemática, seria o correspondente ao eixo X, e a gente pode ter a definição do movimento que ocorre assim na vertical, que seria o correspondente ao eixo Y, que temos ali. Então isso é a base que temos ali como referencial, ok? A partir desse contexto, então, mais uma vez, voltando à tela ali, temos ali, ó, a primeira definição que a gente tem ali acaba sendo ali definido por Aristóteles, que ele fala ali, ó, todos os corpos que se movem em direção ao lugar natural, para alguns corpos, esse lugar é o centro da Terra. Bom, então assim, pessoal, voltamos lá na Grécia Antiga. Então assim, essa definição, então você surge do termo ali que não existia necessariamente física, química, biologia. As únicas disciplinas basicamente conhecidas hoje que existia era matemática e astronomia. Então assim, você conseguiu sair desse contexto trabalhando com algumas especificações. Dentro dessas especificações, então o que Aristóteles conseguiu perceber? Então assim, você vai ter um movimento, você vai ter um direcionamento, ele sai de um lugar e vai até outro lugar. Então assim, ó, pegar como exemplo a minha garrafinha de água. Se eu pegar e soltar ela, o que vai acontecer? Ela vai cair. E se eu repetir esse movimento? Vai cair novamente. E se eu fizer 1 milhão de vezes? 1 milhão de vezes vai acontecer a mesma coisa. Então assim, o que você acaba trabalhando? Então você tem o conceito de que alguma coisa vai estar puxando para o solo. O que é isso? Ninguém tinha ideia, alguma definição. Sabia que existia, mas não tinha a abordagem do conceito do que estava acontecendo, ok? Então assim, ó, passaram-se ali basicamente 1000 anos, 1500 anos, e assim, em ciência, pessoal, quando você vai ter desenvolvimento, não é assim, ó, do dia para a noite. Então assim, demora para que isso venha a ocorrer. E nessa abordagem sistêmica, o que acontece? Você vai evoluindo no meio do caminho para que você consiga estar trabalhando com alguns conceitos. Leve em consideração que no meio desse caminho ali, entre Aristóteles e Galileu, teve a Idade Média, onde teve um bloqueio científico muito amplo. Então assim, depois, assim, nesse período do Renascimento, basicamente ali, então assim, você tem que a ciência começa a voltar ativa. E um dos nomes importantes dessa fase foi Galileu Galilei. E olha o que ele aborda ali. Ele é considerado como o pai do método científico. Ué, mas como assim? O que está acontecendo? Nessa ideia do método científico, pessoal, temos a definição assim, você vai pegar esse componente e a partir desse componente você tem que ter comprovação. Você vem com a teoria e você tem que fazer abordagem prática para que isso venha a ocorrer. A partir dessa ideia, então o que a gente começa a estar trabalhando? Pegando assim, ó, novamente, recorrendo à garrafa d'água, então assim, o que acontece? Se eu soltar ela, beleza, ela vai cair. E se eu pegar dois componentes e soltar eles ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Então, assim, alguma coisa vai estar puxando isso para baixo. Essa alguma coisa tinha definição que vinha do latim chamado gravitus, mas, assim, de certa forma a gente conhece hoje como gravidade. E essa ideia do método científico que teve, pessoal, o que começou a abordar? Foi feito experimentos.
Nesse experimento, Galileu Galilei avançou até a Torre de Pisa, que tem na Itália, aquela torre que é levemente torta, que vocês já devem conhecer, mundialmente ela é famosa, né? Então assim, ele lançou alguns objetos lá de cima, e ele conseguiu perceber que você tinha, por exemplo, a atuação de uma garrafa de água, aqui, do mudador de slide, por exemplo, que você tem ali, que você vai estar soltando, a tendência é dele chegar ali ao mesmo tempo. Ué, mas como assim chegar ao mesmo tempo? O que vai estar acontecendo? O que vai ser essa estruturação? Então assim, vamos analisar o contexto que temos ali. Então assim, pessoal, quando a gente vai estar trabalhando ali com essa conceituação, a experiência é algo de suma importância para que você consiga estar trabalhando, para que você consiga ter ênfase, para que você consiga estar trabalhando com uma certa atuação, ok? Então assim, vamos imaginar aí, na sua casa você pode fazer um experimento, assim, pegar uma folha, pode ser uma folha de caderno, uma folha de revista, simplesmente deixa ela, só destaque ela, e assim, suba, nem que seja assim na sua cadeira, e solte a folha. Você vai perceber que ela vai fazer um deslocamento dessa maneira, certo? E assim, e se você pegar essa mesma folha e você amassar, fazer uma bolinha de papel e você soltar? O que você vai perceber? Ela vai cair de maneira muito mais veloz. Tentem fazer isso em casa depois. Mas assim, se a gente for analisar, o que está acontecendo? A massa desse papel, gente, eu não alterei. Então assim, não está tendo referência a nível de massa desse componente. O que está garantindo essa diferença, essa oscilação? O que está funcionando? O que está ocorrendo no mesmo tempo ali? Temos um aspecto que é chamado área de contato. Então aí você vai ter assim, outra coisa que a gente não consegue cortar, que é o que a gente chama de resistência do ar, certo? Então assim, a resistência do ar é boa ou é ruim? Depende do ponto de vista que você vai estar analisando. Se você pegar uma bicicleta e você estiver pedalando e dar um vento contra, gente, é horrível para você pedalar. Você não vai conseguir ter uma margem de deslocamento a nível de velocidade extremamente ampla. Você vai, mas assim, com dificuldades. Justamente por causa do que? Você está tendo obstáculo, o vento contra está dificultando o teu deslocamento. Entretanto, vamos imaginar um paraquedista. O paraquedista vai lá no avião e ele pula. Então assim, ele depende da resistência do ar para que ele consiga estar chegando em segurança. Agora vamos pegar esses dois casos aí e vamos retirar a ideia da resistência do ar. O ciclista consegue pedalar ali com muito mais tranquilidade. O paraquedista, aquele com certeza vai ser o último salto dele. Então assim, depende muito do ponto de vista da abordagem que você vai ter. Beleza? Tá aí, pessoal? Vamos dar uma olhada ali. Então assim, o outro conceito que teve ali foi Isaac Newton, que ele falou ali, a força gravitacional é proporcional à massa dos corpos em interação. Massa dos corpos, então Galileu jogou uma garrafa d'água, por exemplo, ou eu estou jogando essa garrafa d'água. Quais que são os corpos que eu estou analisando? A massa do planeta Terra, como um todo, e a massa dessa garrafa. Lógico que a massa dessa garrafa é irrisória, próxima a um planeta, que tem a massa muito grande. Entretanto, você consegue saber que esse cara existe. Então tem massa e ocupa um certo volume no espaço. Eu não posso desconsiderar. É pequeno em comparação à Terra, mas não é desprezível. A gente pode analisar até pela poluição que tem no nosso planeta aí, ok? Então assim, uma abordagem que teve ali também, que Galileu acabou falando. Então assim, ele diz a ideia do método científico que se você não tivesse a resistência do ar, o que isso estaria causando? Você teria que esses objetos chegariam exatamente ao mesmo tempo. Então assim, nessa abordagem, pessoal, que você tem dessa conceituação, então quando você tem ali então, dentro desse respectivo aspecto que você vai ter ali, cortar a resistência do ar, então independente do formato do objeto, ele vai chegar ao mesmo tempo no solo. Mas assim, no nosso planeta a gente consegue comprovar isso? Galera, isso foi falado lá em 1500 que lá vai bolinha. Então assim, isso há quase 450 anos que foi falado. E essa experiência foi realizada em 1969, quando 3 pessoas chegaram até a Lua. Então assim, indícios que chegaram, que não chegaram, mas enfim, eu não quero entrar no mérito da situação, mas assim, desses 3 astronautas, Michael Collins, Neil Armstrong e Buzz Aldrin, então assim, esses 2 últimos acabaram chegando até a Lua e pisando em solo lunar, foram as primeiras pessoas a fazerem isso. Então assim, esse experimento foi realizado lá, onde foi solto um martelo, e olha a massa que você tem um martelo, e uma pena de ganso, olha a massa da pena de ganso, foi solto e chegaram ao mesmo tempo. Mas assim, isso é possível? A Lua não tem atmosfera. Então assim, aí você não tem assim a resistência do ar que atrapalha, beleza? Então esse é o conceito que temos ali. Então assim, o método científico nasceu com Galileu, e isso é de suma importância, até por avanço não só da física, mas de todas as ciências.
também pegando a parte de química, biologia, então isso dá comprovação muito ampla no aspecto científico, ok? Então assim, pessoal, quando a gente começa a analisar a composição do movimento vertical, o que acontece? A atuação da gravidade é constante. Você pode desligar muitas coisas no universo, mas a gravidade você não desativa ela, certo? Então assim, ela sempre vai ter atuação. Ah, mas assim, tem a Estação Espacial Internacional onde os astronautas flutuam, beleza? A gente fala que a gravidade é zero, beleza? É zero? Não, não tem como. Você vai ter ela assim, chega muito próxima a zero, mas nunca ela vai ser zero. Você tem massas de galáxias, massas de planeta, massas de estrela para tudo que é lugar. Então assim, você não consegue desativar a gravidade. Então assim, você consegue minimizar os efeitos dela conforme a distância que você vai ter, ok? Mas assim, analisando na superfície do planeta, o que acontece ali? Então assim, você vai ter as quedas de objetos independente da massa. Então aí, pessoal, vem a ideia de Galileu. E aí você tem também o conceito ali da ideia da resistência do ar, certo? Então assim, conforme você tem o formato do objeto, isso sim acaba influenciando no aspecto da resistência. Um exemplo, para quem pedala, pessoal, se você está pedalando na sua bicicleta dessa maneira, é uma coisa. Se você está numa certa ladeira e você está desse jeito aqui, você vai ter uma certa velocidade. Se você inclinar o seu corpo em direção ao guidão, o que vai acontecer? Você adquire mais velocidade. Ué, mas como que funciona isso? Então a física explica? Galera, explica sim. Como que vai estar rolando? Então assim, você tem que o teu peito é a tua área de contato, certo? O teu tórax faz essa função, ele é teu freio. Se você minimiza esse aspecto ali, você diminuiu a área de contato do ar em relação ao seu corpo, com certeza você vai estar trabalhando a ideia de estar rasgando o ar, vamos dizer assim. E aí você consegue adquirir mais velocidade, vai ter menos área de contato do seu corpo exposta ao movimento que está vindo na vertical, na horizontal, aliás. Então assim, você consegue estar trabalhando com uma acentuação de movimento de velocidade muito maior. Reparem isso, eu acredito que boa parte de vocês ali tem o hábito de andar de bicicleta, mas quem eventualmente não anda de bicicleta consegue pegar essa conceituação com alguém que já andou, ou pelo menos já deve ter visto, por mais que às vezes não tenha entendido o que estava acontecendo, ok? Mas você consegue adquirir mais velocidade. Tanto que se você for analisar competições internacionais, pessoal, pode ver, o sistema de bicicleta que você tem é diferente. O guidão, ele faz isso aqui, ó, ele vai ter esse deslocamento. Tanto que geralmente o ciclista pega por baixo, justamente por quê? Para que ele consiga ficar mais nesse formato. Corta o ar, vamos dizer assim, que está vindo na direção dele, e adquirir mais velocidade, beleza? Então esse é o conceito que temos ali. Então assim, ó, percebam, pessoal, quando você solta um objeto, o que acontece? No começo, ele vai ter uma certa velocidade. Conforme ele vai estar avançando, a velocidade vai aumentar cada vez mais. Isso acontece porque você está saindo do repouso. Lembrando que o repouso, pessoal, a nossa velocidade inicial é zero. Então esse objeto está parado. Então assim, a partir do momento que você solta, ele começa a gradativamente ganhar velocidade, certo? Quem que está fazendo isso? A gravidade? Ah, mas eu não vejo a gravidade. Pessoal, assim, não seja descrente. Não é porque na ciência você não vê os componentes que eles não existem, então fiquem muito atentos com isso. Você não vê um elétron, entretanto você sabe que a luz da sua casa vai funcionar, certo? Você não vê um campo magnético, entretanto você sabe que a bússola sempre está apontando para o norte. Então assim, toma um pouco de cuidado. Não é porque você não vê que esse componente não existe, ok? Atenção com isso. Então assim, ó, isso a gente vai ter essa ideia então ali da aceleração dos corpos. Então quanto mais alto tiver esse componente, com maior velocidade ele vai impactar no solo, certo? Quanto mais baixa a velocidade não é tão grande assim. Se você for pegar, por exemplo, a ideia de uma caixinha de fósforo e você deixar ela bem próximo, por exemplo, ao chão e soltar, você consegue perceber a energia acumulada pelo barulho que você ouve. Então assim, você vai ver o barulho não tão intenso. Agora, se você solta um pouco mais alto, então aí a intensidade do barulho vai ser um pouco maior. Isso quer dizer o quê? Tem um pouco mais de energia acumulada. Mas isso é um assunto para uma próxima aula, ok? Mas assim, saibam que isso existe. Então assim, ó, vamos avançar aqui na nossa tela. Pessoal, o que vimos ali, então deixa eu mudar aqui, deixar a tela dividida, para que vocês consigam ter uma abordagem um pouco melhor das equações. Assim, ó, percebam ali, pessoal, na coluna que aparece à esquerda de vocês, então temos as equações ali que são definidas como a base da cinemática, ou do MROV, movimento retilíneo uniformemente variado. Lembrando que nesse componente a gente vai ter uma variação da velocidade. A velocidade vai aumentar para mais ou para menos. Então assim, ela vai mudar. E isso acontece por causa de um efeito chamado aceleração, ok? Então isso, pessoal, que a gente vai ter como correspondência, vai garantir a variação da velocidade. Relembrando um pouquinho desses conceitos quando a gente trabalha na horizontal.
Pegando ali, pessoal, a ideia que você venha ter dessa movimentação, imagina que você está sentado do lado do seu pai e vocês estão indo de carro, sei lá, a partir de Curitiba, que é a cidade que eu estou aqui agora, e avançando até o norte do estado, ok? Então assim, de repente fechou o semáforo. O seu pai naturalmente vai pisando no freio até que o veículo entre em repouso ou minimize sua velocidade. Então assim, a gente está trabalhando com uma coisa que é chamada desaceleração, está reduzindo a sua velocidade. E isso define a aceleração sendo negativa, beleza? A velocidade está diminuindo com o passar do tempo. Agora sim, depois que abre o semáforo, é natural que o seu pai ele pise no acelerador e vá trocando as marchas para adquirir uma maior velocidade, podendo chegar no limite da via. Dependendo dela, pode ser 60 km por hora, 40, 80, 90, 110, depende do conceito que você vai ter ali. Então assim, seu pai vai trocar as marchas gradativamente, mas perceba o pedal que ele está pisando ali, é o que a gente chama de acelerador, beleza? Nessa ideia você vai ter uma aceleração, uma taxa de variação de velocidade em função do tempo. A tua velocidade vai estar aumentando gradativamente. Então assim, isso pessoal garante o que a gente chama de aceleração positiva. Então assim, duas definições. Aceleração positiva aumenta a velocidade, certo? Aceleração negativa reduz a velocidade, beleza? Então esse é o conceito que a gente vai ter lá. Pessoal, à direita, vocês conseguem perceber que são exatamente as mesmas equações. Muda-se alguns componentes, pessoal. Então ali, S, que representa espaço, que vocês vão ter ali, ou deslocamento, como vocês queiram chamar. Alguns livros de física abordam isso como X, outros como S, depende do autor. Então o que você vai ter, pessoal? Aquilo ali é deslocamento. Percebam que o S, ele muda, ele vira H, porque eu vou ter que H é representação de altura. Opa, então eu estou saindo do movimento que seja que sim, na horizontal, avançando para vertical, beleza? Essa mudança significativa. O que temos ali? De maior mudança também. Reparem ali, ó, a gente vai ter o A, que representa o que a gente chama de aceleração, e ali à direita você vai ter G, que também é aceleração, mas é aceleração da gravidade. Então a gravidade vai estar atuando sobre os objetos, beleza? Pessoal, um detalhe ali, na física, sempre que aparecer um delta, por exemplo, que é aquele triângulozinho, indica variação D, é alguma coisa final menos alguma coisa inicial. Quando aparece, sim, na ideia que temos ali, pessoal, que pode ser expresso no slide, vamos pegar a nossa primeira equação, que temos ali, que fica no alto à esquerda. Vamos pegar aqui ali a posição em função do tempo. Aparece o H. H é a altura final, ok? Sempre na física que aparece alguma coisa com a bolinha no pé, é alguma coisa inicial. O H é a altura, então a altura inicial. V é velocidade, V com a bolinha no pé, então ali velocidade inicial, beleza? T é tempo e a gente vai ter G é gravidade, ok? Então assim, ó, temos ali a segunda atuação que temos ali, onde acaba se trabalhando com a velocidade em função do tempo, beleza? Percebo que tem o G, que é a atuação da gravidade. Lá nas equações que aparecem ali à esquerda da tela de vocês, então ali você vai ter que o A é a aceleração. Agora a gente vai estar trabalhando com G, que é a gravidade. Por quê? Movimento vertical. Ali, ó, a última equação é definida como a equação de Torricelli. Então assim, ó, percebam, pessoal, as mudanças significativas vêm na última etapa da fórmula. Na primeira aparece 2 vezes A vezes ΔS, certo? Na segunda que aparece ali, a última que vocês vão ter ali na parte baixa à direita, então vai aparecer 2 vezes G vezes ΔH. Opa, então a gente vai estar tendo variação, beleza? Então assim, sempre atentos com isso, ok? Então assim, ó, vamos à nossa próxima tela. Então assim, deixar uma questãozinha para vocês darem uma olhada. Ele fala ali, ó, quem foi o pensador que propôs a ideia do que chamamos de método científico? Pessoal, o que acontece? Isso aí vai ser o quiz que vai estar aparecendo para vocês. Então ali, se você acha que a resposta correta é Aristóteles, você vai clicar aí na letra A. Se você acha que a resposta correta é Newton, então você vai clicar na letra B. Se você acha que a resposta correta é Galileu, então você vai clicar ali na letra C. Então, vou dar um minutinho para vocês darem essa resposta aí, ok? Galerinha, conseguiram lembrar do conceito ali do método científico? Muito bem, galera. O que a gente vai ter ali? Galileu Galilei, que acabou fazendo todo esse suporte. Beleza? Então, vamos avançar ali. Então, assim, pessoal, o que temos ali, ó? Então, vamos analisar o movimento de queda livre, pessoal. Então, vimos ali que a gente vai ter um movimento retilíneo uniformemente variado, tem aceleração.
Assim, a taxa de aceleração da gravidade do nosso planeta, pessoal, é definida como 9,81 metros por segundo ao quadrado. Essa é a taxa da gravidade no planeta Terra. Ah, mas se eu for analisar então, professor, a Lua tem uma gravidade diferente? Sim, a gravidade da Lua é 6 vezes menor. Então assim, pessoal, tanto que se você for analisar, vamos trabalhar com a ideia assim de comparações, ok? Então assim, uma pessoa de 60 quilos aqui na Terra, então você consegue ter na Lua, é como se ela tivesse uma massa de 10 quilos. Ah, então eu estou emagrecendo na Lua? Não necessariamente. A atuação da força gravitacional é menor, certo? Ela é 6 vezes menor. Agora vamos comparar com a ideia do Sol. Claro que se fosse possível pisar na superfície do Sol. Então temos a taxa de aceleração da gravidade do Sol de 274 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que uma pessoa que tem aqui 60 quilos, ela vai ter como se fosse uma massa 27 vezes maior. Então você vai ter que essa pessoa de 60 quilos aqui na Terra teria mais do que 1,5 toneladas na superfície do Sol. Claro que se fosse possível pisar. Então assim, você ia ser esmagado pela gravidade. Então assim, a gente tem alguns componentes assim definidos como exóticos no universo, então ele consegue estar trabalhando com variações de taxa de gravidade, certo? A mesma coisa temos ali com uma ideia de uma estrela de nêutrons, por exemplo, onde é definido como material exótico, tanto que estima-se que uma colher de sopa de uma estrela de nêutrons tem aproximadamente a massa da Lua. Então assim, aí você vai ter uma densidade muito maior de matéria. Mas densidade de matéria provavelmente vocês vão ver um pouquinho mais para frente, ok? Mas assim, quando a gente trabalha com essa ideia, então teremos ali a gravidade, pessoal, oficial é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Entretanto, para a praticidade de cálculos, utilizamos 10 metros por segundo ao quadrado. É mais fácil trabalhar com o número inteiro do que o número quebrado. Então assim, a gente arredonda por convenção, ok? Então, vamos lá, pessoal. Então assim, perguntinha para vocês ali, ó. Qual é a velocidade com que uma pedra abandonada de uma altura de 45 metros atinge o solo? Então assim, despreze a resistência do ar e considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, eu vou fazendo esse exercício com vocês aqui, vão me acompanhando, para que a gente consiga entender o que está acontecendo. Então olha ali, ó, a gente tem aquelas 3 equações. Então assim, vamos ver aonde que vai fazer sentido a gente estar utilizando. Olha o que ele fala. Qual é a velocidade de uma pedra abandonada, beleza? Então assim, ele quer saber a velocidade, tem que aparecer o V na equação. A altura de 45 metros, opa, então a altura precisa aparecer. Atinge o solo, beleza? E ele fala ali, pessoal, desconsidere a resistência do ar. Então assim, aquele problema do ar a gente vai desconsiderar agora e a gente usa G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, percebam, o que ele está usando? Ele está usando a variável velocidade, ele está trabalhando a variável altura e ele está trabalhando com a ideia da variável que temos ali da gravidade. Galerinha, em algum momento ele falou de tempo? Ou algum momento ele está vinculando, por exemplo, a pergunta para determinar o tempo? Então assim, ó, vamos voltar nas equações ali anteriores. Então assim, ó, percebam delas, pessoal. Temos ali então o sistema de equações que são 3 que temos ali. E percebam, a única que não aborda o tempo é a última que temos ali, ó, que é a velocidade em função da posição. Então ali vamos ter velocidade final, velocidade inicial, gravidade e altura. Muito bem. Pessoal, lembra que eu falei para vocês que o V0 ali indica a velocidade inicial? Muito bem. Ele está falando alguma coisa de velocidade no começo? Não, não está, gente. Então o que acontece? A nossa velocidade inicial, a gente parte do pressuposto que esse componente vai estar em repouso. Opa, beleza. Se ele está em repouso, qual que é a velocidade dele? Muito bem, galera, é 0. Então assim, esse cara está parado. Então assim, ó, o que temos ali como referência? Então vamos voltar lá na questão para estar trabalhando com vocês. Então assim, gente, o que temos ali como referência? Deixa eu pegar e fica aqui embaixo para deixar a tela maior para vocês lá. Então assim, ó, vamos perceber. A equação, a gente já conseguiu definir qual que vai ser. Então ali, velocidade final igual velocidade final ao quadrado, igual a velocidade inicial ao quadraado, mais 2 vezes G vezes ΔH. Perfeito. Então vamos lá, substituir os valores. Pessoal, velocidade inicial, esse cara está partindo do repouso, ou seja, é 0. E agora, o valor de G, a gente vai substituir, beleza? G vale 10, então só troquei. E o ΔH, que é a altura que eu tenho ali, vale 45, beleza? Substituir. O que eu faço, pessoal? Aqui a gente depende da regrinha da matemática. Então, assim, entre multiplicação e adição, multiplicação é a prioridade. Então, é por ali que eu tenho que começar. Então, eu vou fazer 2 vezes 10 vezes 45. Ah, professor, mas eu tenho que multiplicar tudo? Gente, não importa a ordem, você vai ter que multiplicar geral mesmo. Então você pode fazer ali, ó, 2 vezes 45 que vai dar 90, vezes 10 que vai dar 900. Mais 0 continua sendo 900. Percebam, pessoal, na matemática a gente tem operações inversas. Por exemplo, o inverso do mais ou menos. Da multiplicação,
É a divisão. Da potência é quem? É a raiz. Galera, então assim, ó, vamos ter a raiz quadrada de 900. Então assim, ó, vamos pegar ali, pessoal, uma manhinha para vocês para estar ajudando. E assim, a raiz quadrada vai funcionar muito bem se a quantidade de zeros for par. Então ali, ó, percebam, eu tenho 2 zeros, a raiz vai comer a metade. Então eu vou querer apenas um zero. Então esse um zero vai ter que aparecer no final. Ali, pega o 9 como referência. O 9 tem raiz quadrada? Tem. A raiz quadrada do 9 é 3. Então a gente vai ter 3 com 0 no final. Então assim, ó, na verdade a gente vai ter que a velocidade de impacto então vai ser de 30 metros por segundo, ok? Então isso é a representação que temos ali dentro do aspecto da velocidade. Tranquilo daí, galera? Vamos à sequência então. Então ali, ó, pessoal, olha o que ele fala ali. Um corpo ao ser lançado para cima tem sua velocidade reduzida em 9,8 metros por segundo a cada segundo. Bom, então vamos entender o que acontece. Eu peguei uma pedra, pessoal, joguei para o alto com a maior força que eu consegui aplicar. Percebam que no começo ela sai com uma velocidade extremamente ampla, mas conforme ela vai subindo, vai reduzindo a velocidade. Então assim, o que acontece, pessoal? Lembra que eu falei que se eu pegar a minha garrafinha e soltar ela, ela vai para baixo? Então assim, se eu estou atuando, por exemplo, com uma pedra e jogando para cima, o que vai acontecer? Eu estou indo a favor ou contra a gravidade? Eu estou indo contra ela. Então, por isso que a gente pode dizer que eu vou estar fazendo o sentido do movimento que vai ser inversamente proporcional à aceleração da gravidade. A gravidade puxa esse componente para baixo, eu estou avançando para cima. O que vai estar acontecendo então? Como o meu movimento é contrário à gravidade, eu vou estar representando isso pelo sinal de menos, ok? Então, minha velocidade vai reduzindo com o passar do tempo. Lembra que eu falei ali que a gente vai ter a ideia da aceleração? Então, assim, ela vai estar reduzindo gradativamente porque minha aceleração é negativa, ok? Então, assim, chegou no momento lá no alto, ponto mais alto possível, o que acontece, pessoal? Esse objeto ali, por frações de segundo, ele para, porque ele tem que inverter o sentido da trajetória, certo? Então assim, se ele está indo para cima, ele parou, ele vai fazer o movimento para baixo. Então o que acontece? Agora o sentido do movimento dele, então, vai estar sendo ali proporcional ao conceito da gravidade, certo? Então assim, a gravidade puxa para baixo, ele está fazendo o movimento para baixo, e ele vai aumentar a velocidade. Entretanto, se você for pegar como referência, no desenho que aparece ali, perceba que aquela bolinha amarela, ao estar indo para cima, ela é representada como V. E daí, no último desenho, ela aparece ali como menos V. Mas por que a velocidade, então, pode ser positiva ou pode ser negativa? Gente, depende do sentido que você vai estar analisando. Não existe velocidade negativa. Existe você está indo a favor ou contra o sentido inicial. Então, assim, o sentido inicial era ir para cima, ela foi para cima. Então, o sentido inicial era positivo, velocidade positiva. No último quadrinho que aparece ali, aparece velocidade negativa, por quê? Porque o começo do movimento foi para cima. Entretanto, ela está indo para baixo agora, certo? Então, assim, percebam que essas jogadas de sinais que aparecem na física não quer dizer que você tenha componente negativo. Quer dizer que, com o passar do tempo, você pode ter mudado o seu sistema de movimentação e aí ele pode estar assumindo o sentido positivo ou negativo da contextualização inicial, ok? Essa é a referência que temos aí. Então, vamos avançar ali, pessoal. Ó, então, durante o trajeto, o sentido da velocidade é invertido, porém, o sentido da gravidade mantém-se constante. Então, assim, o que a gente vai ter, pessoal? Se eu estou fazendo o deslocamento na vertical, então, assim, a gente vai ter, por exemplo, que a ideia do G é definida como uma grandeza vetorial. O que é um vetor? Ele precisa de módulo, direção e sentido. Pessoal, a ideia, por exemplo, do módulo é o valor numérico. Vamos pegar a gravidade como referência. Valor numérico 9,81 metros por segundo ao quadrado. Mas vamos arredondar para 10 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade. Direção do movimento. Ou eu trabalho com a direção sendo na horizontal ou na vertical. O caso da gravidade é na vertical. Agora, o sentido, a gravidade sempre vai funcionar de cima para baixo. Esse é o sentido da gravidade. Ah, professor, mas existe força, por exemplo, que vai de baixo para cima? Sim. Existe uma que é chamada empuxo, que ela vai ser contrária à força da gravidade. E aí você percebe, por exemplo, quando você está com uma bola de futebol, uma bola de vôlei, você está na praia, por exemplo, ou no rio, ou numa piscina, e você afunda ela, e daí quando você solta ela vai para cima. Então, assim, é uma força contrária da gravidade. Então ela vai ter aí um valor numérico representativo, vai ter aí a direção que é na vertical e o sentido é de baixo para cima, ok? Então, assim, é uma força contrária à gravidade, ok? Tanto que na sua casa, você quando vai ajudar sua mãe, por exemplo, a estar lavando as calçadas, quando você vai retirar a ideia do balde da água ali, por exemplo, ali, do tanque que está com água, percebo que lá no começo parece que está bem levinho o balde, depois quando você tira fica um pouco mais pesado. Então assim, a água vai te dando suporte, vai estar ajudando a empurrar um pouquinho.
por isso quem puxa é contrário à gravidade, beleza? Então vamos trabalhar também com a ideia de exemplos que você consiga ter na sua casa. Então ali, pessoal, o que acontece? O que é importante é o sentido da orientação da trajetória deve ser estabelecido na resolução do problema, nesse caso, ou vertical ou horizontal, ou um sistema inclinado que é para um outro momento, ok? Então assim, vamos avançar mais um pouquinho? Então ele fala ali, galera, no lançamento vertical para cima, sem resistência do ar, durante a subida temos MRUV, retardado, até a altura máxima, pondo em que a velocidade se anula. Muito bem, por que eu vou estar trabalhando aí com essa ideia do movimento retardado? Porque assim, a velocidade, o sentido do deslocamento está indo para cima, só que a gravidade constantemente está puxando para baixo, certo? Então assim, isso define a ideia do movimento retardado. Então o que você vai ter? O sentido de movimento, de deslocamento da velocidade é 1, entretanto a grandeza que influencia no movimento ali, que é a aceleração, vai para o outro lado, ok? O que temos ali então? Então, na altura máxima, vai inverter esse componente ali. Então, durante a descida, temos um movimento acelerado. Então, o objeto começa a ganhar mais velocidade. Por quê? Porque ele está indo ali em função da gravidade. A gravidade está toda junto com ele. Então, o que acontece, pessoal? Se eu for analisar a partir dessa altura, sei lá, aqui, vamos dizer, pela minha altura aqui, deve estar 1,5 m do solo. Então, assim, se eu jogar uma maçã para cima, e assim, essa maçã tiver ali, demorar, sei lá, 1 segundo para ir até o teto aqui do estúdio onde eu estou, ela vai demorar também 1 segundo para voltar até a altura da minha mão, certo? Então aí a gente acaba trabalhando com esse tipo de contextualização, ok? Então o tempo de subida é igual ao tempo de descida, ok? Então vamos avançar a partir disso. Então ali, pessoal, olha que eu vou estar trazendo aqui 2 probleminhas para vocês ali, ó. 2 pedras aí, B de massa, respectivamente 1 kg e 2 kg, foram lançadas verticalmente para cima, ambas com velocidades escalares de 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda na letra A, então, qual das 2 pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? Letra B, qual a altura máxima em relação ao solo atingida pelas pedras, ok? Então, vou dar um tempo para vocês copiarem e fazer a resolução, ok? Uns minutinhos para vocês.
Pessoal, vamos lá então. O nosso exercício diz o seguinte ali, ó. Duas pedras A e B de massas respectivamente 1 kg e 2 kg foram lançadas verticalmente para cima, ambas com velocidades escalares de 15 metros por segundo. Desprezando a resistência do ar e adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Então vamos lá na nossa primeira alternativa. Qual das duas pedras atingiu a maior altura em relação ao solo? Pessoal, assim, olhando nas nossas equações que temos ali, que eu acredito que vocês tenham destacado elas no caderno de vocês, então assim, as três equações, pessoal, nenhuma delas aborda o contexto massa, certo? Então assim, Galileu tinha falado a princípio que a gravidade vai estar atuando sobre os objetos independente da massa. Então, se eu soltar um clips, se eu soltar um fio de cabelo ou se eu soltar um elefante, vai cair da mesma maneira, certo? Então assim, não importa a massa do componente, então assim ele vai estar atuando da mesma maneira, a gravidade vai estar trabalhando em função dele. O que acontece, pessoal, que a gente vai ter objetos ali de massas diferentes, mas vão estar sendo lançados à mesma velocidade inicial. Então assim, isso não vai distinguir o aspecto que você vai ter então ali da nossa posição final, ou o tempo que isso acontece. Então ali, o que acontece? Então a massa não influi em nada, pessoal, e a altura de ambos os corpos vão ser a mesma. Então assim, mas beleza, professor, legal, a altura vai ser a mesma, mas vai ser a mesma quanto? É isso que a gente vai analisar agora, fazendo a letra B. Qual é a altura máxima em relação ao solo atingido pelas pedras? Então assim, pessoal, como a gente vai estar trabalhando apenas com a ideia da velocidade inicial, sabemos ali, olhando pelo enunciado, que ele forneceu que o valor de G, que a gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado, então assim, mais uma vez ele não abordou nada em função de tempo, certo? O que acontece então a partir disso, pessoal? Então, mais uma vez, precisamos usar a equação de Torricelli porque ela é atemporal, ela não tem a característica do tempo no meio do caminho. Então, vamos dar uma olhada para ver como é que a gente faz. Então assim, olha a equação que estaremos trabalhando. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H. Mas, professor, assim, eu não sei qual que é a velocidade final. Como que eu vou determinar isso? A partir do momento que você faz o lançamento vertical, lá no alto a velocidade é zero. Por que eu posso afirmar isso para vocês? Porque o objeto está subindo, ele vai ter que mudar a trajetória, ele vai ter que começar a descer. Então, para isso, bem nesse momento, a velocidade final é zero. Muito bem, então assim, a ideia da velocidade inicial temos então, a ideia da gravidade também temos, e ali a altura é o que a gente precisa determinar, ok? Então assim, lembrando pessoal que o movimento que você está fazendo no lançamento para cima, você está indo contra a gravidade, por isso que a gravidade ali vai aparecer negativa, certo? Então ali, a gente vai desenvolver 15 ao quadrado, 15 vezes 15 que vai dar 225, percebam ali pessoal, atenção com isso, regrinha de sinal, mais com menos é menos, beleza? E 2 vezes 10 vai dar 20H, certo? Então assim, o que eu fiz? Esse componente que estava negativo, então assim, eu joguei a multiplicação, o produto dele já para o outro lado, para que eu conseguisse inverter o sinal, certo? Ia ficar daquele lado ali, menos 20 vezes ΔH, eu peguei esse componente e joguei para o outro lado junto com o zero. Daí ficou 20 ΔH mais zero, onde continuou 20 ΔH. Muito bem, então caímos numa equação do primeiro grau. O 20 que está multiplicando passa para o outro lado, então, dividindo, e temos então a nossa altura máxima de 11,25 metros, ok? Leve em consideração que aqui estamos trabalhando com um contexto ideal, e nesse contexto ideal, assim, a resistência do ar não interfere, beleza? Então, atenção com isso. Então, assim, vamos dar mais uma sequência ali, pessoal, e o que a gente acaba tendo ali? A interação, por exemplo, do peso de um corpo, e a gente vai ter também a ideia da interação com a massa. Assim, um termo que é muito utilizado de maneira errônea é quando falamos assim, vamos à farmácia e eu vou me pesar. Assim, gente, na verdade você vai estar medindo a porção de massa do seu corpo. Tanto que aquilo ali vai aparecer, sei lá, 25 quilos, 30 quilos, 90 quilos, 110 quilos, 60 quilogramas. Então, assim, essa é a representação. Quando você vai estar trabalhando com o peso do objeto, é a massa vezes a gravidade local, certo? Lembra que eu fiz a referência com vocês pegando a ideia da massa, por exemplo, comparando na superfície da Lua e eventualmente na superfície do Sol, se fosse possível? Então assim, aí você vai ter uma atuação da gravidade muito maior. Então isso quer dizer que no Sol o seu peso vai ser maior.
Por quê? Porque a gravidade lá é maior. Isso quer dizer que o seu peso na Lua vai ser menor. Por quê? Porque a gravidade na Lua vai ser menor. Então assim, eu estou pegando a Terra como referência, certo? Então assim, a Lua tem uma gravidade menor, em função da massa menor. O Sol tem uma gravidade maior em função da massa maior, beleza? Então isso é a caracterização que temos ali a partir dessa contextualização, ok? E assim você pode até pegar, por curiosidade, dar uma olhada, por exemplo, ali na ideia das massas que você vai ter assim, de todos os planetas do Sistema Solar, e aí você consegue estar trabalhando até determinando a gravidade de cada um deles. Olha que exercício interessante, para vocês darem uma olhada ali. Então você vai estar trabalhando com a gravidade de outros corpos. Ah, mas eu vou trabalhar com a ideia da gravidade de Júpiter. No que a gravidade de Júpiter me interfere? Gente, interfere muito, sabe? Porque assim, a gente tem um monte de entulho que tem no espaço, por exemplo, assim, asteroide que acaba vindo em nossa região, ou está na nossa região, e assim, por causa da aceleração da gravidade de Júpiter, ele curva esses componentes. E muitas vezes ele acaba puxando para ele essa conceituação. Tanto que se vocês forem olhar assim no Google, tem um cometa chamado... fugiu o nome agora. Shoemaker-Levy 9. Assim, esse cometa ele caiu em Júpiter. E assim, se você... Até você vai ver assim nas imagens, aparece ali como se fossem algumas manchas. Ou procura, tá no Google, queda de cometa em Júpiter, que é mais fácil. Aí você vai ter até umas manchas que acabam aparecendo ali na atmosfera do planeta. Isso foi em virtude de impacto. Galera, assim, na época eu estava junto com uma equipe da UTF-PR, então assim, eu estava vendo assim nos telescópios, então assim, apareceu como se fosse tipo uma bolinha em cima de Júpiter. E essa bolinha foi a intensidade de impacto que teve lá. Essa bolinha, para a gente conseguir estar vendo com um telescópio daqui da Terra, em Júpiter, que está a mais de 600 milhões de quilômetros de distância, esse salto no nuvem que deu foi de pelo menos 3 vezes o tamanho do diâmetro da Terra. Então assim, só que esse cometa foi fragmentado em 22 partes e foram caindo em diversos pontos da atmosfera jupiteriana. Se você for olhar, então o que acontece? Você vai ter como se fossem umas manchas roxas que tiveram lá, que isso tudo foi via impacto que teve ali, que liberou uma energia extremamente ampla. Assim, as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki não foi nada perto da queda do cometa que teve lá. Então assim, você consegue estar trabalhando com a atuação gravitacional. Então assim, o nosso grande protetor mesmo de defesa é Júpiter. Então assim, ele evita que um monte dessas coisas caia na Terra. Como estamos sujeitos a um monte dessas coisas estarem vindo em nossa direção, então assim, é normal alguma coisa cair. E o que vocês olham no céu, gente, como estrela cadente, aquilo é fragmento de minério, principalmente de ferro, que está caindo no nosso planeta. O atrito que ele tem com a atmosfera é tão grande que ele fica incandescente e ele desce numa velocidade tão grande que ele já está vindo a uma ampla velocidade, ainda é potencializado com a aceleração da gravidade da Terra, que você vê esse componente, ele faz isso aqui no céu, de maneira bem rápida. E assim, aí você vai ter a ideia da estrela cadente, certo? Então assim, você vai ter a atuação de um objeto com uma massa não tão grande, e aí você vai ter assim que ele acaba tendo deslocamento por intermédio da gravidade. De vez em quando esses componentes chegam muito inteiros no solo. E assim, aqui no Brasil, temos que o maior que caiu é chamado Bendengó. Ele caiu lá em 1789 na região da Bahia. E assim, é um meteorito que chegou aqui que tem quase 3,5 toneladas, certo? Então assim, esse é o maior meteorito brasileiro. E assim, o maior que caiu no mundo, caiu na Europa e tinha 59 toneladas, que se manteve inteiro, beleza? Então tudo isso por causa da atuação da gravidade e também do contexto que temos aqui da alteração do conceito da gravitação universal, certo? Então ali, pessoal, todo objeto que esteja na superfície do planeta vai ter interação gravitacional. Então assim, conseguimos perceber isso por intermédio do raio da Terra. Assim, o raio da Terra é grande? Sim, mas assim, depende com quem que você vai estar comparando. Se você for comparar com a Lua, é muito grande. Se você for comparar com Júpiter, é muito pequeno. Se você for comparar com o Sol, é menor ainda, certo? Então assim, mas temos um raio significativo. Então assim, nessa ideia, pessoal, trabalhamos ali com o conceito da gravidade, o campo gravitacional, aonde conseguimos distinguir a ideia da gravidade local, certo? Gravidade é representada por G igual Gzão, Gm, que a gente vai ter ali, ó. Então, onde o G maiúsculo ali, ele representa a constante gravitacional. Temos ali então M, que é a massa do componente em questão do planeta, da Lua, Lua não, satélite natural, estrela, que ele levar em consideração, e R vai ser o raio. Lembrando que o raio é sempre em metro, que a gente vai ter massa em quilograma e a constante gravitacional é definida um valor específico para isso. Então, vamos trabalhar com quem foi o componente inicial que acabou verificando isso, que foi Galileu Galilei. Então assim, ele fez aquelas abordagens iniciais, certo? Entretanto, foi Isaac Newton que conseguiu dar uma definição ampla da gravitação universal.
Vamos trabalhar com as massas do nosso planeta. Então, olha, a massa 6 vezes 10 a 24 kg, raio 6,4 vezes 10 elevado a 6 metros, constante gravitacional que temos ali 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. Então, assim, ó, vamos determinar então qual é a gravidade da superfície do nosso planeta. Tendo a equação, vamos substituir com os valores que ele forneceu. Então, ali, a constante gravitacional, 6,67 vezes 10 a menos 11. A massa do nosso planeta, 6 vezes 10 a 24. E temos ali, então, a ideia do raio do nosso planeta, 6,4 vezes 10 elevado a sexta. Lembrando que na equação aparece raio ao quadrado, ok? Então, atentos com isso. Então, assim, pessoal, quando a gente vai estar trabalhando com essa composição de número que tem, assim, a notação científica, você vai pegar os valores numéricos e vai multiplicar, então, ali, junto com valores numéricos. Por exemplo, ali você vai pegar 6,67 e vai fazer ele vezes 6. Então, aí vai te dar o resultado. Quando você chega ali, então, que eu já vou até adiantar a tela para vocês ali, ó, ao fazer 6,67 vezes 6 vai dar ali 40,02. Trabalhando com as notações científicas, pessoal, o que acontece ali? Ó? Percebam que na multiplicação você vai somar os expoentes, se eles tiverem mesmo sinal numérico, ou subtrair se tiverem sinais numéricos contrários. Então vai ficar ali, ó, 24 menos 11, dali que surgiu a potência 13, beleza? Na parte de baixo, temos que fazer 6,4 elevado ao quadrado, então é 6,4 vezes 6,4. Isso dará então ali 40,96, ok? Quando trabalha-se com os expoentes, o que vai acontecer? Potência de potência não existe, mas sim você multiplica os expoentes. Dali que surge 2 vezes 6, que vai dar 12, ok? Pessoal, última etapa que temos ali, então, vamos fazer a divisão. 40,02 divididos ali por 40,96. Aquilo ali, então, vai dar 0,977. Vocês vão fazer e vão determinar isso aí. Quando você trabalha-se com a ideia das potências, então ali, ó, na divisão vai ser o expoente de cima menos o expoente de baixo. Dali que vai aparecer então 13 menos 12, que vai dar 1, 10 elevado a 1, ou simplesmente o valor vezes 10. Aí você vai pegar ali 0,977 vezes 10, daí que surge então 9,77 metros por segundo ao quadrado. Lógico, o valor não deu preciso porque estamos trabalhando com uma quantidade limitada de casas depois da vírgula. Então assim, mas se estivesse trabalhando com o valor mais preciso, estaríamos pegando o valor real do nosso planeta, ok? Bom, então ali mais aproximadamente 9,8 para esse cálculo. Pessoal, então ali, ó, o que a gente vai ter também? Quando a gente pega a ideia de um satélite, por exemplo, artificial, conforme você vai deixando ele cada vez mais alto, a influência da gravidade do nosso planeta vai reduzindo cada vez mais, ok? Então é isso que temos como referência ali. Pessoal, então assim, ó, de uma maneira generalizada, o que a gente pode definir ali? Então Aristóteles trabalhou com o corpo, tem seu lugar natural, então ele tem uma característica, a tendência do objeto é cair, ele vai cair. Galileu, então, analisou assim, esse componente por intermédio ali da queda dos componentes, independente das massas. Newton, por sua vez, analisou que a força-peso do corpo é proporcional à gravidade. Então, temos ali o movimento na vertical, que é definido como mr e v. Então, temos a ideia da aceleração, então, que é a aceleração da gravidade. Temos, então, que a queda é definida como movimento acelerado, certo? E a subida é movimento retardado. Então, todos os corpos que estão próximos à Terra estão submetidos à gravidade local, ok? Então, assim, pessoal, gostaria de agradecer vocês, então, pela participação na aula. Então, assim, e assim, o ensino de física, pessoal, não é uma coisa difícil, mas assim, também não é tão fácil. Vai muito da forma com que você vai estar interpretando, vai estar analisando, para que você consiga estar obtendo ali uma eficiência cada vez maior, ok? Então, eu me despeço por aqui. Então, um abraço a todos, pessoal, e até a próxima.